É permitido o crente usar de bebida alcoólica ou fumar? Na opinião de muitos irmãos, não devemos beber bebida alcoólica, embora não haja um versículo que diga não beberás vinho. Devemos reconhecer que o vinho era usado nos tempos bíblicos como algo do cotidiano. No Antigo Testamento, o nazireu fazia voto de abster-se de bebidas fortes. Por seu voto, ele estava se recusando a fazer o que de outra forma teria liberdade para fazer. Os santos em comunhão na assembleia local, hoje, ou nas igrejas locais, hoje bebe um pouco de vinho na ceia do Senhor. O uso do vinho é requerido em conexão com a ceia do Senhor, visto que o vinho é o emblema do sangue do Senhor. Leia Lucas capítulo 22, versículo 20. Da mesma forma, antes que a indústria farmacêutica desenvolvesse comprimidos para dores de estômagos, um remédio para o distúrbio digestivo ou remédios para distúrbios digestivos, o vinho era usado como a aprovação do apóstolo Paulo a Timóteo, que tinha esse tipo de problema, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Portanto, não é possível argumentar que existe uma proibição absoluta nas Escrituras contra o consumo de vinho. Dito isto, a Bíblia proíbe absolutamente a embriaguez e dá grande ênfase à sobriedade. Efésios capítulo 5, versículo 18, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e 11, e Tito capítulo 2, versículo 2, versículo 4 e versículo 6. O vinho e outras bebidas alcoólicas são intoxicantes e tendem a prejudicar a sobriedade, mesmo quando ingeridos em pequenas quantidades. Se ingeridos em grandes quantidades, causam embriaguez, visto que não há ordem para beber vinho, a não ser em conexão com a ceia do Senhor, e uma vez que existem muitas maneiras de saciar a sede, que não envolve o consumo de álcool, a maneira mais simples de permanecer sóbrio é evitar o consumo dele. Em todo o mundo, o alcoolismo é um grande problema. Sou da opinião de que se o vinho ou a cerveja e outras bebidas podem levar ao mau comportamento, e se há pessoas propensas ao alcoolismo e que podem se tornar alcoólatras, se forem expostas a bebidas fortes, o procedimento mais prudente é afastar-se completamente do álcool. A Bíblia, bem como a vida cotidiana, mostra que isto pode causar sofrimento e vergonha. Noé era um bom homem, sem dúvida, um bom exemplo, um homem temente a Deus, um homem que serviu a Deus, mas ele tomou vinho, embriagou-se e a tragédia aconteceu. Gênesis capítulo 9, versículo 26. E é importante que nesta história tem um ensino importante. Noé não foi no bar comprar uma garrafa de vinho. Primeiro ele plantou a uva. Ele plantou o pé de uva, depois colheu a uva e produziu o vinho. Então tudo tem um começo e levou ele a vergonha e problemas com ele e sua família. O mundo não tem consciência da sobriedade. De fato, parece achar divertido a loucura que acompanha a embriaguez. Não posso deixar de pensar que há algo sinistro na maneira como alguns incrédulos se gabam de sua embriaguez. O álcool está por trás da maioria dos assassinatos, do grande número de acidentes de trânsito e de muitos casos de adultério e fornicação. Sei que existe uma forte pressão social para beber, mas os cristãos devem ser imunes ou pelo menos resistentes a tais pressões. O veredito do sábio em Provérbios permanece relevante para esta era moderna. Ele diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte e furiosa, e todo aquele que assim se deixa enganar não é sábio. Provérbios capítulo 20, versículo 1.
Ele diz mais, não é próprio dos reis beber vinho. É interessante, né? Não é próprio dos reis. Quando que um rei, ele tem toda a autoridade, tem muita fartura, tudo está nas suas mãos, mas ele diz, não é próprio dos reis beber vinho, nem bebida forte para os príncipes. Provérbios capítulo 31, versículo 4. E o sábio continua com o assunto do vinho e pergunta, de quem são os ais? De quem as tristezas e as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Provérbios capítulo 23, do versículo 29 ao 32. Bem, e quanto ao fumo? Fumar nunca é mencionado nas Escrituras pela simples razão de que fumar tabaco era uma prática desconhecida nos dias em que as Escrituras foram escritas. No entanto, as questões que levanta são familiares, as questões que eu levanto aqui são conhecidas dos que estão me ouvindo. O tabaco é viciante e prejudicial à saúde. Isso não foi apreciado em dias passados. Isso pode explicar porque alguns cristãos proeminentes do passado fumavam cachimbos e charutos. Quer dizer, antigamente não eram tão maléficos. No entanto, agora que se sabe que causa câncer e problemas pulmonares, a razão pelo qual um cristão não deve fumar é a mesma que ninguém deve fumar. É prejudicial, é um vício que leva mais cedo à morte. Um cristão deve estar ciente de que sua saúde é um dom de Deus. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Lucas capítulo 12, versículo 20 e 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Isso sugere que não devemos abusar da saúde concedida por Deus. A Bíblia ensina que nossos corpos são o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Devemos procurar fazer com que nossos corpos honrem a Deus que habita em nós.